Fala galera, beleza? Bom galera, hoje nós vamos dar continuação, tá? Aquele conteúdo de calor e troca de calor. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre calorímetro. Bom galera, o calorímetro ele é um recipiente utilizado, tá? Para se estabelecer o equilíbrio térmico entre dois ou mais corpos. É o recipiente que eu utilizo para colocar corpos lá, para que haja troca entre eles. Quando o calorímetro ele é ideal, tá? É um calorímetro, né, bom para fazer experimentos e tal, tá? Ele vai ser feito de um material de maneira que ele não interfira, tá, na troca de calor, tá? Ele é feito de um material que ele não vai atrapalhar a troca de calor ali. Então, por exemplo, se eu coloco 1 litro de água a 30 graus Celsius, 1 litro de água a 40 graus Celsius, só vai haver troca de calor entre as duas águas. Ou se eu coloco água e alumínio, só vai haver a troca de calor entre a água e o alumínio. Tá? Porém, nem sempre isso acontece, tá, galera? Então, quando isso não acontece, em alguns casos nós vamos precisar fazer o cálculo incluindo o calorímetro na brincadeira, tá? Na troca de calor, tá? Eu botei até um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, eu coloquei aqui, ó, em um recipiente, uma água a 20 graus Celsius, 300 gramas de água a 20 graus Celsius e 200 gramas de água a 80 graus Celsius. Galera, se eu fizesse esse cálculo aqui sem o calorímetro, eu teria uma temperatura de 44 graus Celsius, tá? Porém, eu vou fazer esse cálculo aqui, mas o calorímetro, tá vendo? Ele me dá uma capacidade térmica. Então, eu vou ter que incluir o calorímetro na brincadeira. Então, ó, outra coisa interessante é falar sobre o calorímetro. Normalmente, exercícios com calorímetro, o cara já vai ter colocado um corpo dentro dele, tá? Por exemplo, aqui, eu vou considerar que dentro desse calorímetro tinha 300 gramas de água a 20 graus Celsius. Beleza, galera? E eu vou colocar 200 gramas de água a 80 graus Celsius. Tranquilo? Galera, pense comigo. Se ele tinha 30 gramas de água a 20 graus Celsius, eu vou considerar que o calorímetro também estava a 20 graus Celsius. Beleza? Então, ó, na hora de montar, vou montar aqui, ó, aquela formulazinha, calor que cede mais calor que recebe igual a zero. Só que aqui eu tenho a água 2, que é esse carinha aqui eu vou chamar de água 2. Beleza? A água 1, tá? Que é esse carinha aqui, que eu vou chamar de água 1. Beleza? Que já estava lá dentro. E tem o calorímetro. Vamos lá. Então eu vou ter massa, que é 200, vezes calor específico da água é sempre 1, né? Vezes TE, menos 80, que é a temperatura inicial dele, mais massa dessa água, que é 300, calor específico é 1, vezes TE, que é o que eu quero, menos 20, que era a temperatura de equilíbrio, mais, agora eu vou colocar o calorímetro na brincadeira. Só que lembra lá na fórmula de calor, eu tinha massa vezes calor específico vezes ΔT. Ou eu tinha capacidade térmica capacidade térmica vezes ΔT. Então, a maioria dos exercícios de física, o calorímetro ele não vai te dar massa e calor específico, não. Ele vai te dar logo a capacidade térmica, que você substitui logo em MC. Mas eu também já vi alguns exercícios com massa e calor específico também. Não tem problema nenhum, é só jogar na fórmula. Então, aqui essa fórmula aqui é C, né, Czão, vezes ΔT, né? Do calorímetro. 20 vezes TE menos 20, por quê? Eu vou considerar que a temperatura dessa água aqui era a mesma do calorímetro. A partir daí é só matemática, né? Então eu tenho aqui, ó, a distributiva, 200 vezes TE, 200 TE, 200 vezes 80, 16.000, 300 vezes TE, 300 TE, 300 vezes 20, 6.000, 20 vezes TE, 20 TE, 20 vezes 20, 400. Vou jogar tudo que não tem TE para o outro lado. E tudo que tem TE eu vou somar, ó, 200 mais 300 mais 20. Vai dar 520 TE.
Tudo que não tem TE foi para o outro lado. 16.000 mais 6.000 mais 400. Vai dar 22.400, né? Vou passar o que está multiplicando aqui para lá dividindo. 22.400 dividido por 520. Eu posso cortar os zeros e fico com a temperatura de equilíbrio aproximadamente 43 graus Celsius. Vai dar 43,07, alguma coisa desse tipo, tá? Bom, galera, olha que interessante. Lembra que eu falei que se não tivesse o calorímetro na brincadeira, a temperatura de equilíbrio seria 44? Então a gente provou aí que o calorímetro ele, né, interferiu na troca de calor, né? Deu para entender, galera? Tranquilo? Depois, mais para frente, eu posso fazer mais exercícios para que a gente fique com isso gravado na cabeça, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre um outro tipo de calor. Nós já falamos sobre calor específico. Vamos falar agora um pouquinho sobre calor latente, ok? Então, galera, nós já falamos bastante de calor sensível, né? Calor sensível era o calor de um corpo quando ele tinha, né, variava a temperatura. Agora vamos falar um pouquinho sobre calor latente. Galera, calor latente é o que atua quando há mudança de estado físico, tá? Ou quando o sólido vira, né, quando o sólido vira líquido, ou líquido sólido, ou sólido gasoso, né? Ou líquido gasoso, gasoso líquido. Ali está havendo um calor latente, tá? É interessante falar, galera, que nessa situação, tá, para substâncias puras, não vai haver mudança de temperatura, beleza? Então, no calor latente não vai haver mudança de temperatura, mas vai haver mudança de estado físico. E qual é a fórmula de calor latente? Q é igual a M vezes L. M é massa, não preciso explicar muito, né? Vocês já sabem aí, já sabem o conceito de massa. L é a latente. Cada material tem um valor respectivo, tá? Nós vamos ver que da água a gente tem que saber, tem que estar na veia, né? Essa latente ela pode ser de fusão, como ela pode ser também de ebulição. Se ela for de fusão, tá, galera? Latente de fusão é quando é do sólido para o líquido, ou ao contrário aqui, né? E latente de ebulição é quando é do líquido para o gasoso, né, galera? Esses valores que eu coloquei aqui para vocês é o valor da água. Esses valores têm que estar na veia. A latente de fusão da água é 80 calorias por grama. A latente de ebulição da água é 540 calorias por grama. Temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. E temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. O calor específico da água a gente já sabia que era 1. Então, galera, toda vez que for falar de água, esses valores têm que estar na cabeça, tá? Não dá pra gente inventar outra história, beleza? Então, vamos lá. Esses valores aqui são fixos. Ah, Glauco, e se ele for falar sobre o alumínio? Aí, galera, na questão ele vai ter que te dar todas as informações. A latente de fusão do alumínio, se for preciso, a latente de ebulição do alumínio, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de fusão? É onde há a troca ali entre líquido e sólido, né? Entre gelo e água. O que é a temperatura de ebulição? É onde tem a relação ali de líquido com gasoso, entre água e vapor, né? Então, se eu for falar lá de alumínio, ferro, aço, o material que for, ele tem que te dar todas as informações. Beleza, galera? Tranquilo? E agora eu representei aqui para terminar a nossa aula de hoje um que nós chamamos de curva de aquecimento, tá? Existe também a curva de resfriamento, mas é mais comum a curva de aquecimento. A gente vai fazer alguns exercícios depois com isso. Olha como funciona a curva de aquecimento da água. Coloquei esse menos 20 aqui, mas esse menos 20 aqui é um valor que eu inventei, tá, galera? Não tem nenhum valor simbólico aqui, não. É um valor que eu estipulei aqui. Vamos dizer que eu tivesse um gelo a menos 20 graus Celsius. Eu vou ter que administrar sobre ele o calor sensível para que ele vá até 0 graus Celsius. Por que eu tenho que levar ele até 0 graus Celsius? Porque a temperatura de fusão da água é 0. Então eu vou levar ele até 0. Então eu calculei aqui calor sensível. Cheguei nesse ponto aqui, eu já cheguei a 0. A partir desse ponto, eu não vou ter mais mudança de temperatura.
eu vou passar a ter apenas calor latente de fusão, que eu podia ter chamado de QL1 aqui, né? Durante esse espaço aqui, a temperatura não muda. Ela só vai começar a mudar depois que ele derreter completamente o gelo. Então, ó, aqui eu tinha gelo, né? Aqui eu tinha gelo, né? Quando eu cheguei nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto aqui, ele começa a transformar parte desse gelo, né? Começa a transformar em líquido. Quando ele chegar nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, até esse ponto aqui vai ser só líquido. E aí eu vou ter novamente um calor sensível, porque ele vai começar a ter variação de temperatura de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 40, 60, 80, 100. Quando ele chegar em 100, galera, ele vai passar a ter novamente calor latente, porque ele vai começar a passar de líquido para gasoso. Por que 100? Porque a temperatura de ebulição de 100, da água, é 100, né? Então, nesse ponto, ele vai começar a transformar o líquido em vapor, tá? Até que ele chega nesse ponto aqui, e ele não vai mudar dos 100 graus Celsius. Quando ele chega nesse ponto para cima, tá? Qualquer temperatura nós vamos considerar que ele é vapor. Aí vai, 110, 120, 130, ele pode aumentar a temperatura. Mas deu para entender, né? Ele sai do negativo como sólido, chega aqui no ponto de fusão, ele começa a transformar o sólido em líquido. Nesse ponto aqui ele já transformou tudo em líquido, ele vai levar o líquido até a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius no caso da água. Ele vai começar a transformar o líquido em gasoso, e depois, esse meu gasoso está parecendo umas pipoquinhas, né? E depois esse gasoso, ele vai embora aqui com a temperatura, tá? 110, 120, 140, o que for. Beleza, galera? Tranquilo? Então, galera, na próxima aula nós faremos exercícios tanto de calorímetro quanto de envolvendo aqui calor sensível, e mais até do que isso, também avisar vocês que eu estou fazendo agora aquela parte, né, de deixar os quadros, as fotos do quadro, para que vocês possam pausar e copiar o quadro, beleza? Logo depois aqui do que eu estou falando com vocês, ok? Então, galera, até a próxima aula e estudem, galera!